Aleluia. Você pode fechar os teus olhos? Oh, aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela chegada de cada um de nós, os teus filhos, Pai, para essa reunião. Nós cremos na tua unção. Te agradecemos por tua presença, por tua graça, pelo teu plano de salvação e por teu Filho Jesus Cristo, que nos trouxe, Pai, tão grande salvação. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de sermos chamados teus filhos e de podermos levantar nossas mãos diante de Ti e se reunir aqui em Tua presença. Como é bom poder estar nesse lugar, Pai. Como é bom poder estar num ambiente como esse do Teu Espírito e expor a nossa vida, Pai, à luz da Tua Palavra. Obrigado por esclarecer, iluminar o nosso entendimento e por enxertar, ministrar a Tua Palavra, semente incorruptível no nosso coração. Eu te dou graças por hoje à noite, pelo Seu poder, Pai, se movendo sobre cada um de nós, Teus filhos, por meio da Tua Palavra, por meio da Tua unção, por meio da Tua graça. Nós te agradecemos, Pai, pelo retorno dos nossos cultos presenciais. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que, Pai, Você começou a falar e a fazer desde o início desse culto, quando o Senhor mesmo disse que nós somos mais do que vencedores, Pai. E obrigado por aquilo que o Senhor continuará falando e fazendo até o final desse culto. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Aqueles que creem, digam amém. Dá um glória a Deus. Não, dá um glória a Deus mais alto, irmão. Oh, aleluia, de uma igreja triunfante, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja poderosa, amém? De uma igreja que é mais do que vencedor. Quanto sabe que nós somos uma igreja triunfante? Você sabe que nós somos uma igreja vitoriosa? Você sabe, irmãos, que nada e ninguém pode parar uma igreja? Amém? Se as portas do inferno não podem parar a igreja, quem é que pode parar a igreja? Ninguém, porque como o Fabrício mesmo disse, agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus, amém? Eu queria que você gerasse expectativa no teu coração para a palavra de Deus que vai ser liberada sobre a nossa vida, amém? Eu estou muito feliz de poder vê-los aqui novamente de volta na nossa igreja. Eu estava com saudade de ver os rostinhos aqui na cadeira, como o pastor Zé Roberto disse hoje pela manhã. Nós vimos para o culto e tudo que nós tínhamos aqui, algumas pessoas trabalhando, as câmeras, né, para ser feita a transmissão. Mas por mais que nós tenhamos toda uma estrutura maravilhosa, um templo bonito, né, o que faz com que tudo isso tenha o seu valor são as pessoas envolvidas na igreja, aqueles que fazem parte, né, da igreja, do corpo de Cristo. E graças a Deus que os cultos foram liberados. Posso ouvir um amém? Você está feliz de estar aqui? De poder expor a nossa vida, expor o nosso coração, a nossa mente num ambiente como esse do Espírito Santo? Você está feliz? Glória a Deus. Então diga assim comigo: começou e não vai terminar. Aleluia, amém. Eu estava sentado, uma palavra saltou dentro do meu coração, né? Há tanta alegria, irmão, você não tem noção. Acho que é a alegria de um pastor de ver a igreja, de ver as ovelhas. Só quem é pastor, né? O pessoal aqui da frente aqui sabe como é essa alegria de ver vocês aqui. Às vezes nos falavam só por mensagem, ou quando se via rápido, mas estar nesse lugar, estar nesse ambiente, nem Mastercard paga, irmão. É algo poderoso, amém? O Espírito de Deus está aqui, a unção de Deus, ela foi liberada. Deus está nessa reunião. Deus ama o ajuntamento dos seus filhos, o ajuntamento da igreja. E sabe que a Bíblia fala quão bom e agradável é para Deus que nós, os irmãos, vivamos em união, em unidade, porque Deus se move na unidade, Deus se move na união, Deus ele se move num ajuntamento como esse, amém? Quantos creem que Deus ele vai se mover por meio da sua palavra? E aqueles que estão precisando de cura, eles vão receber cura, não só nós que estamos aqui, mas as pessoas que estão em casa também. Aqueles que estão precisando de alguma provisão. A minha oração, irmãos, é que eu consiga ser tão efetivo a ponto de atender as necessidades de um culto. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe como você tem enfrentado, como você tem passado esse tempo que nós estamos vivendo.
Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele perscruta o coração mais íntimo do coração de cada um de nós. E sabe, eu me recuso a sair de uma reunião como essa da mesma forma que eu entrei. Eu me recuso a sair daqui sem acolher a palavra, sem receber algo de Deus para a minha vida hoje à noite. E se eu fosse você, eu também, tomaria essa decisão. Eu me recuso a sair daqui hoje à noite sem que Deus fale comigo, sem que eu pegue algo, sem que eu receba algo, amém? Deus está pronto, Deus não está segurando e retendo nada. Ele é muito generoso, Deus é bom, Deus gosta de abençoar os seus filhos, Deus gosta de acrescentar, Deus gosta de falar, Deus gosta de fazer. Quantos creem assim? Que Ele está pronto para realizar infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Oh, aleluia! Deus está pronto para realizar, irmãos. Oh, aleluia! Eu sei que Deus não está limitado a 4 paredes, mas quando nós nos reunimos num lugar como esse, Deus vem nesse ajuntamento, Deus vem no nosso meio, Ele libera a unção dEle e nem parede consegue ficar de pé. Imagina os crentes. E uma palavra saltou no meu coração, eu quero começar por ela. Nós vamos falar um pouquinho hoje, pretendo falar um pouco hoje a respeito do poder de uma visão. Mas antes, eu estava ali sentado enquanto nós cantávamos, eu fiquei pensando a respeito de algumas coisas. Em Jeremias capítulo 32, versículo 26, a Bíblia diz então: veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, e o versículo 27 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso, por acaso, haveria coisa ou alguma coisa que seja demasiadamente maravilhosa para mim ou grande demais? Por acaso existe alguma coisa que seja demasiadamente grande demais que Deus não possa fazer? Que Deus não possa intervir? Que Deus não possa resolver? Será que existe alguma coisa, sabe, depois de passado tanto tempo nessa situação que nós estamos vivendo, eu estou a cada dia mais certo e convicto que para Deus não haverá impossíveis, que para Deus não haverá impossíveis, que tudo é possível para Deus, como tudo é possível para aquele que crê. Tem alguém que está crendo em Deus aqui? Para Deus realizar algo, para Deus fazer algo, para Deus intervir de alguma forma? Deus está pronto hoje à noite, irmãos. E a Bíblia diz, a sua palavra diz, não há nada que seja demasiadamente grande para mim. Nada pega Deus de surpresa, quantos sabem disso? Deus, Ele não foi pego de surpresa esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? E nada mudou, diga, nada mudou. Ele continua sendo Deus, assentado no seu trono de glória, tudo aquilo que Ele falou, nenhuma vírgula caiu, nenhuma vírgula perdeu o poder. Tudo que Deus falou, tudo que Deus falou a nosso respeito, a teu respeito, a respeito da tua casa, da tua família, dessa igreja, vai acontecer. Vai acontecer. Todas as boas palavras que Deus diz, nenhuma delas ficará sem se cumprir. Nenhuma delas. O que é que nós precisamos então? Crer naquilo. Agarrar, como o pastor Zé Roberto ministrou hoje pela manhã, pegar mesmo pela fé, crer em Deus, que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou. Se Deus prometeu, não tem ninguém que seja tão fiel quanto a Ele para cumprir o que Ele falou. E o que Deus falou a nosso respeito, o que Deus falou a teu respeito, a respeito dessa igreja, nós temos orado, e hoje pela manhã foi anunciado. Deus ouviu a nossa oração, e aquilo que Deus falou vai acontecer, aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida como igreja, vai se cumprir. Aleluia, o segredo é ficar firme, amém? É não abrir mão, é não ceder. Esse é um tempo, irmãos, que nós estamos sendo provados de todo lado, amém? E só vai chegar bem no final, aqueles que tomarem a decisão de permanecer, de aguentar, de não sucumbir, de não soltar, amém? Oh, aleluia, Deus pode contar comigo, com você até o fim, oh, glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho a respeito do poder de uma visão. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Provérbios capítulo 29, versículo 18. Glória a Deus, Deus é bom, amém?
Provérbios 29, capítulo 29, versículo 18. Falar um pouquinho a respeito do poder de uma visão. A Bíblia diz assim: não havendo profecia, e essa palavra profecia em algumas traduções da Bíblia, ela é traduzida pela palavra visão. No dicionário Strong's você vai encontrar uma definição para essa palavra profecia como sendo visão. Então nós poderíamos ler esse texto da seguinte forma: não havendo visão, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se corrompe. Aqui fica claro, tanto para mim quanto para você, né, o poder de uma visão. Porque quando não há uma visão, a Bíblia diz que o povo se corrompe. O povo ele é destruído, o povo se perde durante a caminhada. Em algumas traduções diz que o povo até mesmo afrouxa. Amém? Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando há uma visão, o povo não se corrompe. O exemplo para mim mais claro a respeito do poder de uma visão é a nossa própria igreja, ou o Ministério Verbo da Vida. Como ministério, nós temos uma visão. Eu acredito que você, como parte integrante desse ministério, como membro da nossa igreja, sabe qual é a visão do Ministério Verbo da Vida, que é a visão da igreja Verbo da Vida Guaratinguetá. Se você visitar o nosso site lá do verbodavida.org, você vai ver a definição, ou qual é a visão do Ministério Verbo da Vida, que é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Essa é a visão do ministério, essa é a visão da nossa igreja, e quando nós olhamos para a nossa igreja, este ano nós vamos comemorar 12 anos de Verbo da Vida Guaratinguetá. Obrigado pelo entusiasmo, oh aleluia, mas de qualquer jeito nós vamos comemorar 12 anos de igreja Verbo da Vida Guaratinguetá. Amém, irmão? Sabe que se nós abríssemos aqui para que os membros pudessem dar um testemunho, eu acredito, irmãos, que durante esses 12 anos, pelo menos um testemunho você teria para dar. Amém? Do que a palavra fez na tua vida, ou na tua família, no teu trabalho, enfim, do que você, durante esse tempo, recebeu da parte de Deus, do que Deus fez através da sua vida, quantas pessoas foram afetadas, quantas pessoas foram impactadas, eu não sei, mas eu acredito que de alguma forma você teria pelo menos um testemunho. Quantos casamentos foram restaurados? Quantos filhos tiveram a sua vida transformada? Por conta do que, irmãos? De uma visão. E qual é a visão? A palavra da fé, o amor que é pregado. 12 anos essa palavra da fé sendo pregada. 12 anos este amor sendo evidenciado. Mas que amor? O amor de pregar a verdade, de falar a verdade, para que a nossa vida viesse a ser transformada como tem sido. Nós temos recebido da parte de Deus a palavra da fé, e a nossa vida ela tem sido transformada, irmãos. E nós estávamos cantando essa última música e eu comecei a lembrar um pouco a respeito da minha história. Quando a minha história parecia ter chegado ao fim. É assim que diz a música? Qual é a outra parte mesmo? Sua graça me alcançou. Não é assim que diz? Quando a minha história parecia ter chegado ao fim. Quando parecia que não tinha mais jeito, quando parecia que nada ia dar mais certo, então a tua graça me alcançou. Sabe que muitos de nós chegamos aqui nessa igreja um dia, e talvez sem esperança nenhuma a respeito de que alguma coisa boa pudesse acontecer. E hoje nós estamos aqui porque essa palavra mudou a nossa vida, mudou a nossa história, transformou a nossa mente, a nossa maneira de pensar, e nós estamos aqui, amados, sentados nessa cadeira, por conta dessa palavra, dessa visão. 12 anos em que essa palavra tem funcionado, que essa visão está sendo mantida de pé pela vida do pastor Zé Roberto da Mama Sandra. Ele pegou a visão, ele segurou essa visão, ele defende essa visão com unhas e dentes, ele prega a respeito dessa visão, e 12 anos, essa visão sendo pregada, essa visão sendo consolidada, essa visão sendo transmitida, e 12 anos, irmãos, que a nossa vida está sendo transformada. Então, para mim, esse é o maior testemunho que eu tenho do poder de uma visão, que uma visão funciona, que uma visão carrega dentro dela um poder. Amém? Por isso que nós, como igreja, não nos corrompemos
Por isso que nós como igreja, nós não enfraquecemos mesmo em face às adversidades. Os desafios, os problemas, eles sempre existiram, eles existem e eles vão continuar existindo. Mas porque nós temos uma visão, nós não afrouxamos. Porque nós temos uma visão, nós não abaixamos a guarda. Porque nós temos uma visão, nós permanecemos de pé. O sangue pode estar dando na canela, mas nós temos uma visão. E qual é essa visão? A palavra da fé. O amor que nos alcançou, o amor que foi na cruz, o plano perfeito que nos resgatou. Essa é a visão. Amém, irmãos? Oh, aleluia! Essa é a visão do ministério, essa é a visão da nossa igreja, e prova de que há um poder dentro da visão, que hoje nós não somos só mais uma igreja no Brasil. Nós estamos inseridos, irmãos, dentro de mais de 340 igrejas espalhadas pela nossa nação. Você acredita que existe um poder na visão ou não? E não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Esse ministério, ele não está só aqui no Brasil, ele está fora do Brasil também. Agora por quê? Porque um dia, quando nós voltamos na história, nós vamos ver pelos relatos que um homem de Deus falou com ele nos Estados Unidos, e deu para ele uma missão: vá para o Brasil para libertar o meu povo. E quando ele chegou no Brasil, Deus deu uma visão para ele, para levar a palavra da fé por toda a nação. E quantos sabem que nós estamos cumprindo essa visão? Porque Guaratinguetá faz parte dessa nação. Amém? Faz parte do Brasil, nós fazemos parte dessa nação. E não só Guaratinguetá. Olha o poder da visão. Antes, há 12 anos atrás, éramos uma igreja. Mas e hoje? Nós já somamos o número de 7. Isso, Lili, me ajuda. 7 igrejas. Fruto do quê? De uma visão. Diga comigo, visão. Então, há um poder dentro dessa visão. E nada e ninguém pode parar um ministério, pode parar uma igreja, ou um grupo, ou uma pessoa que tem uma visão. Ninguém pode parar alguém que tem uma visão. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. E eu quero pegar a vida de Paulo como um exemplo. O pastor falou a respeito dele hoje pela manhã. E eu vou no vácuo. Oh, aleluia. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6, a Bíblia diz assim: quanto a mim, Paulo está falando, prevendo o final da sua vida, ele diz: estou sendo já oferecido por libação, ou como uma oferta derramada, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo estava percebendo, estava chegando o tempo dele partir para estar com o Senhor. E ele diz: olha, o meu corpo, a minha vida, já está sendo oferecida como uma oferta diante do Senhor, porque é chegado o tempo da minha partida. E Paulo faz aqui algumas afirmações, e eu quero que você pega e guarda no teu coração isso. Ele diz: combati o bom combate. Oh, aleluia, irmãos. Combati o bom combate. Diga o bom combate. Diga o bom combate. Paulo diz que ele combateu o bom combate. Ele diz: completei a carreira, guardei a fé. Quando Paulo diz que ele guardou a fé, me faz entender, irmãos, que se ele não tivesse o cuidado de guardar a fé, ele poderia ter perdido. E sabe que muitos de nós, por não ter esse cuidado, esse zelo de guardar a fé que nós recebemos, como o apóstolo Judas fala lá na sua carta, Judas capítulo 1, versículo 3, quando ele estava escrevendo a respeito da comum salvação, ele foi obrigado a escrever, a exortar a cada um de nós, quanto cuidado de batalhar diligentemente pela nossa fé. Se nós não tomarmos esse cuidado de guardar a fé, nós podemos cair como alguns irmãos caíram. Muitas pessoas, por não cuidar, por não guardar a fé delas. E como é guardar a fé? É você ouvir as mesmas coisas, é você crer naquilo que um dia te salvou, naquilo que um dia te resgatou, naquilo que um dia mudou e transformou a tua vida. Muitas pessoas, por não guardarem a fé, elas perderam a fé, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Elas não crerem mais naquilo que elas criam antes.
Elas não acreditam mais naquela palavra que um dia transformou e mudou a vida delas. Elas olham hoje, elas tratam isso de forma muito comum, muito natural. Elas já não honram, não consideram, não valorizam tanto a igreja local como elas consideravam antes. Prova disso, irmãos, era para a nossa igreja hoje ter a lotação completa, né, dentro do limite que foi liberado nos nossos links. Eu lembro que lá atrás, né, bem no começo dessa pandemia, quando nós ficamos impedidos de termos os nossos cultos, passado alguns dias liberou, e nós liberamos o link, e foi um quebra-pau, não vou nem dizer santo, porque foi carnal mesmo. Era uma briga para estar no culto, irmãos, dentro dos grupos, pessoas ligando, pessoas passando aqui, porque elas queriam, né, cultuar, queriam estar aqui, né, elas ainda valorizavam aquele ambiente, né, esse ambiente, esse momento aqui de culto. Mas passado o tempo, não sei o que aconteceu, mas a Bíblia talvez nos explica, por elas não terem guardado a fé, nós liberamos o link, eu acho que até sobrou vaga. E nós não podemos nem dizer, né, porque o pastor Zé Roberto não está aqui, porque de manhã também sobrou vaga. Mas é por quê, irmãos? Porque nós não guardamos a fé. Aí aquelas coisas que nos deixavam empolgados, entusiasmados, animados, agora já não nos deixa tão empolgados, tão animados, tão entusiasmados. Alguns ainda assim. Mas nós precisamos ter esse cuidado de guardar a fé, se queremos completar a nossa carreira. Agora, se queremos correr bem a nossa carreira, nós também vamos precisar combater o bom combate. E as pessoas talvez, elas se cansaram de combater o bom combate. Mas é bom, não é ruim. A Bíblia chama de bom. Talvez esteja sendo ruim, porque não estamos utilizando as armas corretas, mas quando nós usamos das armas certas, da palavra de Deus para a nossa vida, o combate vai ser bom, e o final melhor ainda, porque nós já sabemos como vai ser o fim. E quando Paulo escreve aqui em 2 Timóteo 4,6, no versículo 7, agora ele entra no 8, ele está falando a respeito do tempo em que ele percebia que já estava chegando a hora dele partir, e ele diz, já agora, depois de combater o bom combate, completar a carreira, de guardar a fé, ele diz, já agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele estava prestes, né, a ser oferecido, e ele mesmo diz, já agora, ele ainda não havia morrido, mas ele tinha uma certeza no coração dele, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e o que está guardado para mim é a coroa da justiça. E agora, se você continuar lendo, ele diz assim, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você está aguardando com expectativa no teu coração, né, com a bendita esperança, a volta de Jesus Cristo? Você ama a vinda dele? A Bíblia diz que se nós amamos a vinda dele, assim como Paulo, nós também podemos ter a certeza e a garantia que existe uma coroa da justiça que está guardada para cada um de nós que amamos a sua vinda. Agora, irmãos, o que nós precisamos perceber ou enxergar dentro desses 3 versículos é o que está nas entrelinhas, que me chamou muita atenção com relação a essa questão do poder da visão. Paulo está aqui no fim da sua carreira, no final da sua vida. Ele diz, já agora tem uma coroa da justiça que está guardada para mim. Só que, quando nós olhamos para a vida de Paulo, né, e observamos essa afirmação no final da vida dele, acerca da coroa da justiça que estava guardada para ele, isso também pode nos remeter a uma história, né, um legado, um testemunho da vida desse homem de fé, desse apóstolo da fé. Porque se ele está no final já para receber a coroa, significa que por detrás de tudo isso tem uma história, uma trajetória, um tempo, um intervalo. E nós sabemos que Paulo, ele se converteu no caminho de Damasco. Quantos lembram disso? Da conversão de Paulo. E depois daquele momento da sua conversão, né, nós vamos ver uma trajetória desse homem, até o ponto em que ele chega dizendo, eu estou percebendo que é chegado o tempo da minha partida, e agora já nesse momento tem uma coroa que está guardada para mim. Amém? Amém, irmãos? Oh, aleluia! Agora, veja, você não precisa abrir, mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 11,
Jesus está falando com a igreja da Filadélfia, diz assim, ó, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu penso que Paulo, ele entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo. Era como se Jesus dissesse, olha, eu vou ali e já volto. Mas enquanto eu vou e ainda não volto, então conserva o que você tem. Guarda, protege o que você tem, para que ninguém tome de você a sua coroa. E foi exatamente o que Paulo fez. Porque ele diz, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu segurei a fé, eu protegi a fé, eu não abri mão em momento algum da minha vida durante toda essa trajetória, nesse intervalo, desde o dia em que eu nasci de novo, até agora em que eu estou dizendo para vocês que há uma coroa guardada para mim, durante todo esse processo, eu guardei a fé, eu segurei a fé, eu protegi aquilo que eu recebi, que é exatamente o que Jesus diz aqui, em Apocalipse 3,11, conserva o que tens, guarda o que você tem, protege aquilo que você tem, amém, irmãos? Para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, alguém vai tentar tomar, alguém vai tentar tirar, amém? E pelo menos uma pessoa desse alguém nós já sabemos quem é. Amém? Porque Ele não quer que nós venhamos completar a nossa carreira. Agora, o que de fato sustentou a vida de Paulo durante a sua carreira? Ele nasceu de novo em Damasco, estava no fim aqui, no fim da sua vida, sabendo que uma coroa estava aguardando. Ele teve que percorrer uma carreira. O que sustentou este homem durante a sua carreira? Se ele está tão convicto de que a coroa da justiça estava guardada, reservada para ele, é porque durante essa carreira ele não se corrompeu, é porque durante essa carreira ele não se perdeu, é porque durante essa carreira ele não parou, ele não desistiu. Então, de acordo com o texto que nós começamos aqui, de Provérbios 29, 18, nós podemos entender que Paulo tinha uma visão, e porque ele guardou aquela visão, ele não se perdeu, ele não se corrompeu. Amém? E de fato, irmãos, foi esta visão que sustentou a vida de Paulo, desde o dia em que ele nasceu de novo em Damasco, até esse dia em que ele está dizendo, que ele estava percebendo que era chegada a hora dele partir. O que sustentou a vida dele foi uma visão. Uma visão. O que sustenta esse ministério, irmãos? Já ficou provado, principalmente agora, durante essa etapa que nós estamos vivendo, que não é dinheiro. Que não é dinheiro que sustenta a igreja, amém? Que não é dízimo e oferta que sustenta a igreja, amém? Os dízimos e as ofertas é um princípio da palavra que quando praticado, nós somos alcançados e abençoados por isso, amém? E a igreja recebe o benefício, sim, mas de fato o que sustenta uma igreja, de fato o que sustenta um povo, de fato o que sustentou a vida de Paulo, que sustentou a vida de Davi, de todos os apóstolos, foi a visão. E é a visão que sustenta a nossa igreja, é a visão que sustenta as nossas igrejas. Agora, se a visão tem o poder de sustentar uma igreja, ela também tem o poder de sustentar a nossa vida. Amém, irmãos? Tem o poder de sustentar a nossa família, a nossa casa. E o pastor Zé Roberto, ele incansavelmente, ele diz, olha, em nossas reuniões de pastores, de liderança, ele costuma dizer, o poder está na visão. Ele diz, prega a visão, ensina a visão, o poder está na visão. E o poder está na visão tanto para a liderança, quanto também para os membros. Se nós podemos desfrutar do poder da visão para realizar a tarefa, a obra, o serviço de Deus, como membros, nós também podemos utilizar e receber dos benefícios dessa visão na nossa vida. Agora, o que nós precisamos? Nos conectar, como foi pregado ontem pelo pastor Natanael, TMJ. Quantos lembram dessa mensagem? Lembra? Como é que chama esse negocinho mesmo? Tamo junto, mas tem o nome motim, né? Motim? Não, motim não. Motim é coisa errada, né? Como é que é, mano? Ah, emoji. Motim. Fazer motinha vai todo mundo preso. Tô brincando. É emoji, né?
Emotion. Hã? TMJ. Isso. Estamos juntos. Então o que é que nós precisamos? Amém? Está debaixo dessa visão. De fato está junto. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 4, a partir do versículo 42, de como a comunidade, a igreja de Atos viviam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a Bíblia diz que em todas as almas havia temor, e Deus realizava milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E tem um texto lá que eu não me lembro agora de cabeça, para não errar eu não vou riscar, mas diz assim: e todos que creram, irmãos, a Bíblia diz, eles estavam juntos. Era uma marca naquela igreja. Todos os que creram, todos que pegaram a visão, todos aqueles que acreditavam na visão, todos aqueles que receberam da parte de Deus, todos, a Bíblia não diz alguns, a Bíblia diz todos estavam juntos. Juntos, amém? Não só no culto, não só fisicamente, mas espiritualmente, todos ligados de coração, todos estavam na mesma visão, todos estavam juntos, todos pegaram junto. Essa visão é minha, se é de Deus, é minha, se foi Deus que deu para o pastor, é minha, porque Deus dá a visão para um homem. Aí Tony Cook diz que esse homem entra em parafuso, porque quando ele vê a visão é maior do que ele. Quando ele olha para o bolso dele não consegue bancar. E graças a Deus, por isso que é a visão de Deus. Porque quem dá a visão, banca. Quem dá a visão, banca. E foi Deus quem deu essa visão para o pastor Bud. E foi Deus quem deu essa visão e colocou no coração do pastor José Roberto. Se foi Deus quem colocou, Ele vai bancar. E nós vamos sair desse lugar e nós vamos para o nosso templo com mais de 3.000 lugares. E não importa o tempo que nós estamos vivendo. Pode faltar para o mundo, pode faltar lá fora, mas para quem tem Jeová como teu pastor, não vai faltar. Vai sobrar, irmãos. Vai sobrar da mesma forma que sobrou 12 cestos na cabeça dos apóstolos. Eram 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Nem o mais otimista poderia dizer que aquela multidão seria alimentada. Mas a Bíblia diz que eles não só foram alimentados. Pega isso. Eles se fartaram. Naturalmente não tinha, mas espiritualmente Deus proveu. E a Bíblia diz que eles se fartaram. E se terminasse aí, pensa, 5 pães alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tem crianças que comem. Meus 2 então nem se fala. Tem um camarada ali que esticou, tá parecendo o professor Girafales. Tem que colocar um freio, que é os mais chegados aqui. Eu tenho uns irmãos aí que convidam ele para comer. Fala, rapaz, teu filho come, hein? Pensa 2 vezes quando convidar. E não é só o grandão não, o pequeno também. Eu estava olhando uma foto esses dias atrás, mandei para Sarito batendo uma foto aqui. Aí Gabriel está assim na foto, que ele é todo engraçado, né? De lado. Aí parecia uma vareta. Falei, rapaz, se você ficar assim na foto agora você cai. Você não vai conseguir sustentar. Mas nós já está colocando ele para treinar também, já vai entrar rapidinho no eixo. Mas eles comeram, a Bíblia diz que se fartaram, e como não se bastasse, isso que é Deus. A Bíblia diz que sobrou. Sobrou, diga sobrou. Diga sobrou. Irmão, se sobrou no deserto. E vou dizer, não sobrou porque tinha padaria, não tinha. Não sobrou porque tinha mercado, não sobrou porque tinha dinheiro, porque dinheiro algum poderia sustentar aquela multidão. Sobrou, irmãos, porque Jesus estava ali e multiplicou aqueles pães. Sobrou porque ele simplesmente pegou o que tinha, que não era suficiente, ergueu, deu graças a Deus. Ele deu graças a Deus. Para de reclamar, para de murmurar, começa a agradecer. É a chave da multiplicação. Senhor, eu te dou graças por esses pães, eu te dou graças por esses peixes. E deu para os discípulos, e os discípulos começaram a distribuir.
E quando eles tiravam, multiplicava. Quando eles tiravam, multiplicava. Eles davam, Deus multiplicava. Eles davam, Deus multiplicava. Eles davam, Deus multiplicava. Eles davam, Deus multiplicava. Eles iam dando, Deus ia multiplicando. Eles iam liberando, Deus ia multiplicando. Você não pegou ainda. Você não pegou, eles davam, Deus multiplicava. Você planta, Deus multiplica. Você planta, Deus multiplica. Você dá, Deus faz chegar. A generosidade atrai generosidade. Honra atrai honra. Semente atrai colheita. Planta e você vai colher. Planta um abraço, você vai colher. Agora não dá, né? Aí planta no cônjuge, dá. No filho também. Planta, Deus multiplica. Sobrou quantos cestos? 12. Quantos apóstolos tinha? 12. Não ficou nenhum sem sobra. Não ficou nenhum. Nenhum para dizer, rapaz, sobrou para 11. Eu fiquei de fora, né? Todos. Amém? Colocaram aquele cesto na cabeça. Agora sabe por que colocou na cabeça? Lê lá. Falou que é porque é nordestino, cara? Meu filho é nordestino, viu? Vai cair fogo aí do teu lado, aí você vai ver. Gabriel é nordestino, cara. Sobrou 12. Eles colocaram na cabeça. Por que eles colocaram na cabeça? Porque Deus queria mudar a forma deles pensar. Porque quando eles apresentaram a necessidade, Jesus disse, dá de comer. E logo eles pensaram, mas não temos dinheiro suficiente para alimentar essa multidão. Como se o dinheiro que fosse bancar. E aí, no final sobra, eles colocam na cabeça, porque Deus queria mudar a maneira deles pensarem. Amém, irmãos? Diga, vai sobrar. Vai sobrar. Quantos lembram da palavra que Deus nos deu aqui, através do pastor Zé Roberto, foi na virada do ano? Isaías 54. Foi na virada do ano, não foi? Não, nós já esquecemos dessa palavra. Essa palavra está viva no teu coração. Essa palavra está aí dentro de você. Está dentro da visão. Amém? Deus nos deu uma visão. O nosso pastor, ele pegou essa visão. Nós estamos correndo juntamente com ele. Eu estava dizendo que Tony Cook, ele disse que quando Deus dá uma visão, ele dá para um homem. Diga, para um homem. Aí esse homem entra em parafuso, porque ele olha para a visão, e agora ele não vê naturalmente, né, a capacidade para executar aquela visão. Mas depois que ele entra em parafuso, Deus então agora dá uma equipe para ele cumprir aquela visão. Amém, irmãos? E dentro dessa visão macro, oh aleluia, para o ministério, o verbo da vida, nós pegamos e Deus tem nos dado, né, estratégias, Deus tem nos dado palavras específicas para, né, a igreja local de Guaratinguetá. E Isaías é uma dessas palavras que Deus tem nos dado. Cante, né, alegremente, ó estéreo. Amém? Porque você vai gerar, você vai dar filhos. Ele diz, alarga-se as tendas, firma bem as estacas. Essa palavra nos foi dada lá atrás. Antes mesmo, foi antes de estourar essa... Foi, não foi? É que eu estou confundindo, esse negócio estourou ano passado, né? Nós está em 2021, né? Enfim, Deus nos deu essa palavra como igreja. E dentro desse capítulo, né, dos versículos, você vai encontrar Deus nos instruindo. Firma bem as estacas. Quantos lembram? Firma bem as estacas. Por que Deus estava nos alertando, nos instruindo a firmar bem as estacas, irmãos? Porque Deus sabia que nós iríamos passar por essa turbulência, por esse tempo de tribulação. Mas sabe que aqueles que se atentaram, né, para a palavra que foi liberada e firmaram bem as estacas, irmãos, vou dizer para você, tem gente prosperando, irmãos. Eu ouvi um testemunho de uma irmã hoje pela manhã. Ela disse que ela estava em casa assistindo nosso culto, porque não tinha como ela vir, não tinha como ela estar terça-feira,
né, porque ainda não havia sido liberada, e ela estava lá assistindo o culto. Alexander ministrou, no final o pastor ministrou sobre dízimo e oferta, e ele liberou uma palavra, dizendo que dívidas estavam sendo canceladas. Quantos lembram? Algumas pessoas lembram, acho que as outras pessoas não estavam assistindo o culto, né? Mas ele liberou uma palavra, dívidas sendo canceladas. Essa irmã me procurou hoje pela manhã, falou: pastor, só queria dar um testemunho. Diga aí, irmã. Ela falou: terça-feira eu estava assistindo o culto, o pastor Zé Roberto ministrando sobre dízimo e oferta, e naquele momento do mover ali, da unção de Deus, ele liberou uma palavra, dívidas sendo canceladas. E ela disse assim: sexta-feira pela manhã eu consegui pagar uma dívida de 17 mil reais. Eu quase falei para a irmã: ora aqui por mim, por favor. Ela disse: pastor, eu paguei, eu não sei como eu paguei, era uma dívida impagável para mim, naturalmente falando, mas eu peguei aquela palavra. Eu peguei aquela palavra. Quando ele disse, dívidas sendo canceladas. Oh, aleluia. Ela deu condição e material para Deus agir. Como? Pegando aquela palavra. Irmão, você está debaixo de uma visão. Você não precisa saber como as coisas vão acontecer. Só acredita. Só acredita, vai acontecer. Amém? Se a liderança falar, se o pastor liberar uma palavra, não tenta imaginar como aquela palavra vai se cumprir, como aquilo vai acontecer. Amém? Só acredita que vai acontecer. Em Atos 26, 19, abre a sua Bíblia em Atos 26, 19, nós estávamos falando a respeito da vida de Paulo, e eu penso, amado, que o que sustentou a vida daquele homem durante esse processo, esse intervalo, no dia que ele nasceu de novo até a coroa da justiça, foi a visão que ele havia recebido. Em Atos capítulo 26, versículo 19, a Bíblia diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava discursando diante desse rei, e no versículo 19 ele vai concluir o seu discurso. E depois de ter anunciado, de ter falado tudo que havia acontecido, desde aquele dia lá em Damasco, que ele se converteu, que ele teve aquela experiência, que Deus deu uma visão para ele, ele diz: pelo que, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Diga: visão celestial. Visão celestial, não uma visão natural. Uma visão natural qualquer um de nós podemos ter, mas Paulo está falando a respeito de uma visão celestial, e ele disse para o rei: eu não fui desobediente à visão celestial. Por isso da convicção no coração dele em dizer que uma coroa da justiça está reservada para mim. E esse mesmo texto, na tradução da NTLH, diz assim: e Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Eu não desobedeci à visão que veio do céu. Oh, aleluia. E o que sustentou a vida daquele homem foi exatamente esta visão. Na tradução da Mensagem, olha que interessante, como a Bíblia fala a respeito desse texto do versículo 19, e a Mensagem também traz consigo o versículo 20. Ele diz assim, Paulo, no final do seu discurso: o que eu poderia fazer, ó rei Agripa? Isso que eu poderia fazer? Diante de tudo que ele havia relatado, do testemunho que ele tinha dado, da visão que ele havia recebido, ele diz: o que eu poderia fazer, rei Agripa? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. E qual era a visão que ele havia recebido? Na suma, Paulo seria o apóstolo dos gentios, prega para os gentios o evangelho da graça, e ele recebeu essa visão para a vida dele e para o ministério dele. E ele diz que quando ele recebeu essa visão, ele disse: o que eu poderia fazer, ó rei? Eu não poderia simplesmente fugir de uma visão como aquela. Aí ele diz assim, ó: passei a crer. Oh, aleluia. Passei a crer. A crer no quê? Na visão, no que ele havia recebido da parte de Deus para a vida dele. Ele diz: eu passei a crer
e a ser obediente na hora. Amém? Na mesma hora, ele diz, eu criei e eu já passei a obedecer. Eu continuei para Damasco e dali eu já comecei a pregar. Pregar o quê? A visão que ele havia recebido. E coisas naquele momento, por conta da visão que ele havia recebido, já começou a operar e acontecer na vida dele. Ele diz, eu passei a crer na visão. Quando é que a visão, o poder da visão, vai operar ou funcionar na nossa vida? É quando nós cremos na visão, irmãos. É quando nós acreditamos. Não basta só estar e ser parte ou ser mais um integrante do meio. Nós precisamos saber, conhecer qual é a visão de Deus para nós como igreja, qual é a visão de Deus para a nossa vida pessoal, para a nossa família, né, para a tua vida profissional, e crer naquilo, acreditar naquilo. Sai daqui, demônio. A Bíblia diz que Paulo, ele passou a crer e a obedecer na mesma hora. Amém? Ele não ficou de longe observando se aquilo que ele havia recebido, se aquilo que os apóstolos estavam dizendo, se o que estava acontecendo na igreja em Jerusalém era verdade ou não. Ele não questionou a respeito do que ele havia recebido, ele creu. E quando sabe que crer requer uma ação, e qual foi a ação dele ter crido? A obediência dele. Ele obedeceu. E se eu vou obedecer essa visão, eu vou me submeter a essa visão, eu vou crer nessa visão, eu vou fazer alguma coisa com essa visão. E a Bíblia diz que naquela mesma hora ele obedeceu. E se você ler depois com calma na tua casa, você vai ver que as coisas começaram a acontecer. Ele diz, comecei a pregar, a falar daquela visão, lá mesmo, em Damasco. Uma mudança de vida radical para Deus. Ou aquela visão trouxe para ele, Paulo, uma mudança de vida radical. E não foi o que eu disse aqui no começo? Quem éramos nós? Quem somos nós hoje? Essa visão mudou a nossa vida. E assim como ele tinha uma visão, nós também temos uma visão. E assim como Paulo não abriu mão daquela visão, nós também não podemos abrir mão dessa visão. E se ela tinha o poder de mudar a vida de Paulo, a visão no qual nós estamos inseridos também tem o poder de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. E não só a nossa vida, irmãos, mas daqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. E não só de pessoas, mas de coisas e de lugares também, porque o poder está na visão, o poder está em Deus, a visão é dele. E a Bíblia diz que Paulo teve uma mudança radical. E algumas pessoas dizem, né? Deixa de ser tão radical. Mas como com uma visão como essa? Que eu não vou ser? Você só pensa em igreja, só pensa em ministério, só fala de Bíblia. Eu vou falar do que, criatura? É a visão que está dentro. O que está dentro sai para fora. Se não está falando da visão, é porque a visão ainda não entrou no coração. Se não pensa na igreja, se não pensa no ministério, se não pensa na obra, se não pensa de como agradar a Deus, como servir a Cristo, como honrar os irmãos, como cumprir a palavra, porque a visão ainda não entrou no coração. Mas se a visão entrar, ela vai consumir. Amém? Se a visão entrar, ela vai consumir. Paulo, ele foi completamente consumido por aquela visão, a ponto da vida dele ter uma transformação radical para Deus. Ele teve a vida dele completamente mudada naquele momento. O perseguidor agora passou a ser perseguido. Agora, quando nós olhamos para essa declaração de Paulo, na NVT, ele diz assim: portanto, rei Agripa obedecia à visão celestial. Parece ser uma das traduções, das menores traduções que nós encontramos para esse texto. Quando diz, obedecia à visão. Ele não questionou, não ficou perguntando, ele simplesmente disse, eu obedeci à visão. Por mais que seja pequeno esse texto, essa expressão de obediência ou não desobedeci, talvez nós não tenhamos noção ao ler essa passagem, o quanto que custou para Paulo ser obediente a essa visão. Quando ele fala, eu não fui desobediente ou eu obedeci, nós não temos noção do que ele passou nesse intervalo de Damasco até naquele momento lá no livro de 2 Timóteo. Do que ele, teve que enfrentar
na vida dele, para que ele pudesse então dizer: eu obedeci à visão. Porque quando nós decidimos obedecer a algo que vem da parte de Deus para a nossa vida, irmão, se prepara para ser resistido, se prepara para ser confrontado, mas se prepara também para desfrutar do poder que está naquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. E sabe que o preço, o custo que Paulo teve para que ele pudesse cumprir a visão celestial de Deus para a vida dele, nem se compara talvez o preço da desobediência. O preço da desobediência será sempre muito mais caro, irmão. E algumas pessoas, infelizmente, no nosso meio, nos nossos dias, elas preferem pagar o preço da desobediência do que ser obediente a Deus. E a Bíblia diz que Deus não tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, em tantas coisas a não ser na obediência. O que dá prazer a Deus? A nossa obediência. E cumprir aquilo que Ele falou. E quanto custou para Paulo? Hoje pela manhã o pastor Zé Roberto ministrando, falando a respeito da vida de Paulo, ele citou um texto de 2 Coríntios capítulo 11, eu quero citar esse texto aqui também, ler até de uma forma rápida para que nós possamos ganhar tempo. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22, qual foi o custo da obediência de Paulo a essa visão celestial? Tem um custo, diga, tem um custo. Tem um custo, só que o preço mais caro já foi pago. Amém? O preço mais alto já foi pago, Cristo pagou o preço, amém? Mas mesmo assim tem um custo, irmãos, e muitas pessoas elas não estão dispostas a pagar, não estão dispostas a investir, para cumprir aquilo que Deus colocou no coração delas, não querem investir tempo, não querem investir financeiramente, não querem investir, não querem abrir mão, não querem ceder, elas não querem, infelizmente. Talvez não saibam, como eu disse aqui, que o preço da desobediência ele é muito mais alto, muito mais caro do que o da obediência, mesmo que momentaneamente ou aparentemente a obediência pareça nos custar mais alto, ou ser um sacrifício mais alto. Não é. Amém? Agora olha que Paulo passou por conta dessa visão. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, aí Paulo diz assim, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Agora o que faz com que um homem passe por tudo isso que Paulo passou e não desista? A Bíblia diz que ele passou em perigos de morte. Perigos de morte, irmão, não era perigos de um vírus, era perigos de morte, e não era só uma vez ou outra, era todo dia sendo ameaçado, sendo perseguido, era prisões, era açoites, a Bíblia diz sem medidas, muito mais trabalhos, muito mais. Por que ele não desistiu? Sabe por que as pessoas elas desistem fácil? Porque não têm a visão. Por que cedem? Por que elas param? Paulo poderia ter parado, Paulo poderia ter desistido, Paulo poderia ter jogado a toalha. E que visão é essa? Eu decido obedecer e o que me espera são trabalhos, são prisões, são açoites, são perigos de morte. Mas quando ele entendia a respeito da sublimidade da visão, a Bíblia diz que Paulo não parou, e ele continua dizendo, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo, chega até a cansar, irmão, tanto perigo que Paulo passou. Vai lendo, parece que não acaba, parece sagu, né? Você tira e vai multiplicando. Perigo entre gentios. Não sei nem qual perigo que eu parei aqui agora, é tanto perigo. Perigo entre gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Aí ele diz, e fome, e sede, e jejuns. E não foi só uma vez, 2, ele diz, muitas vezes,
com fome, muitas vezes com sede, mas muitas vezes. Em jejum, muitas vezes. Em frio, sem roupa para vestir, muitas vezes. Veja, irmãos, que qualquer um da nossa geração, da igreja de hoje, talvez não aguentaria 1/3 do que Paulo passou. Não sei se eu não estou sendo nem tão otimista. Eu acho que quando chegasse aqui na terceira palavra ali que ele cita, em perigos ali, né? Eu não quero mais saber desse negócio, não. Chegaram entre os falsos irmãos, então, que negócio de igreja? Você vai para a igreja, os caras ficam falando mal dentro da igreja. Eu quero saber de igreja. Aqui, nada. Falando dos irmãos, viu? E Paulo lá, aguentando, segurando firme a visão, irmãos. É perigo disso, é perigo daquilo, é perigo de morte, isso é naufrágio, não tem comida, não tem bebida, não tem roupa para vestir, e o camarada lá. Imagina, ficar rapaz, a gente está cheio de roupa, que está sobejando dentro do guarda-roupa, a gente reclama. Tem comida que chega, às vezes, até colocar no lixo, reclama. Imagina se não tivesse. Quando começa a terminar, pronto. As línguas emergenciais, né? Está no fogo isso aqui. Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por aquilo. A gente pensa em desistir muito fácil, perto do que esses homens de Deus passaram. Mas por que eles não desistiram? Por que eles não pararam? Por que eles não ficaram desanimados, irmãos? Porque eles tinham uma visão. As pessoas se desviam, as pessoas desanimam, as pessoas saem da igreja. Por que elas saem? Não é porque elas são maus. Elas não são ruins, não. Tem muitas pessoas boas. Pessoas dentro da igreja estão desanimadas, que são gente boa mesmo, coração enorme, com um potencial de Deus, com um chamado de Deus, mas por que estão desanimados? Por que sai? Por que se desvia? Porque a visão ainda não entrou, porque ainda não pegou a visão, porque quando pegar a visão pode falar mal, pode faltar, pode o sangue dar na canela, pode qualquer coisa acontecer, mas eu tenho uma visão e eu não paro por nada. Quem é que pode parar alguém que carrega uma visão no coração? Quem? Ninguém pode parar alguém que carrega uma visão. Em Romanos capítulo 8, queria chamar o pessoal da banda para cá. Aleluia, Romanos capítulo 8, eu queria que você abrisse a tua Bíblia para a gente terminar por aqui. A partir do versículo 31. Oh, aleluia. Romanos 8, versículo 31. Eu penso, amados, que Paulo pensava da seguinte maneira: custe o que custar, eu vou cumprir a visão. Por isso que ele chega diante daquele discurso dizendo: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Oh, aleluia, isso é algo poderoso. Eu não fui desobediente. Mas em meio aos perigos, os naufrágios, a falta, e os perigos de morte, as ameaças, e as perseguições, eu não fui desobediente à visão. Mas você estava preso, eu não fui desobediente à visão. Era o que sustentava ele, é o que sustenta a igreja, é o que sustenta a nossa vida, irmão. Porque se a visão não estiver no nosso coração, talvez o que esteja sustentando a nossa vida seja alguma coisa material, alguma coisa natural, mas no dia em que isso faltar, talvez a gente desanime, a gente pare, e não queira mais saber de igreja de Jesus. Mas quando nós temos uma visão celestial, e nós temos essa visão no nosso coração, nada pode nos parar. Amém? Nada pode nos parar, irmãos. Podem fechar, podem abrir igreja, pode fazer o que quiser. Não vai ter culto, não tem problema, nós somos o culto. Não tem, né, faz em casa, né, faz online, não tem problema. Prenderam Paulo, prenderam Silas, ele tinha uma visão. Aí prenderam os pés, prenderam a mão, esqueceram de fechar a boca dele. O que foi que ele fez? No momento da noite, de maior trevas, machucado por conta das prisões, dos açoites que ele sofria. Às vezes porque ele tinha uma visão, ainda que todo machucado e preso dentro daquela prisão,
A Bíblia diz que à meia-noite, aquele homem começou a se mover por conta de uma visão, a engrandecer, a orar e a cantar louvores a Deus. Naturalmente ele não tinha motivos, ele não tinha razão, ele não tinha o porquê fazer aquilo, naturalmente. Ele tinha sido açoitado, ele estava preso, todo machucado, dentro de uma cadeia, com os pés presos, com as mãos presas, mas ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão. Sabe, irmãos, eu sou testemunho de algo nessa igreja, desde quando eu cheguei aqui em Guaratinguetá. Deus me enviou para essa cidade, e falou comigo que era para vir, para servir o pastor Zé Roberto e a mamãe Sandra, e hoje eu estou aqui, e tenho guardado o meu coração, tenho guardado essa ordem dentro do meu coração, para fazer exatamente como Deus me falou, e durante todo esse tempo em que eu estou aqui, eu tenho visto um homem incansável, trabalhando e muitos trabalhos, por conta de uma visão, agradando e desagradando muitas pessoas, mas por causa de uma visão, falando o que fala, fazendo o que faz, por conta de uma visão. E não é a visão que Deus deu para ele, é a visão que Deus deu para o apóstolo Bud, quando ele veio para o Brasil. E ele pegou essa visão, o manto caiu sobre ele, ele disse: eu vou ser um defensor, eu vou proteger essa visão, e essa palavra da fé, ela vai ser pregada com amor, não só em Guaratinguetá, mas por todo o Vale do Paraíba. Olha o que está acontecendo. O que é isso? Fruto de uma visão. E sabe por que ele ainda não desistiu e nem vai desistir? Sabe por que ele não parou? Sabe por que hoje ele se desdobra para estar aqui e atender a igreja de Cruzeiro, irmão? Você sabe por quê ou não? Por conta de uma visão. Por isso que ele faz o que faz. Por isso que ele faz o que faz, por conta de uma visão. Não é porque talvez ele queira, porque eu sei que tem dias, tem vezes que ele chega para o culto, tudo que ele queria era não pregar. E as pessoas, os falsos irmãos, e coisas acontecendo, e isso, e oposição, e como não se bastasse as coisas exteriores, como Paulo fala, ainda pesa algo interior, que são as igrejas. Mas por conta de uma visão, o camarada não para, ele não desiste, ele continua. E nós, e a igreja, a resposta, qualquer coisa nos deixa chateado, qualquer coisa se torna um motivo de não ir, qualquer coisa eu não quero mais servir. Irmãos, foi Deus quem nos alistou, foi Deus quem colocou você aqui, foi Deus quem inseriu você nessa visão, não foram homens, não foram pessoas. O pastor não foi lá na tua casa, pegou você no colo, trouxe para a igreja, agora você vai fazer parte dessa visão. Foi Deus que comunicou, foi Ele que falou comigo, com você, foi Deus que falou: vai para Guaratinguetá, por conta de uma visão, que não está limitada a esse espaço, que está percorrendo velozmente, que vai crescer, que vai aumentar, que vai multiplicar. Em Romanos 8, 31, 39, Paulo era um homem que se movia por uma visão. Paulo não se movia por necessidade, Paulo não se movia por dinheiro, Paulo não se movia por nada a não ser por uma visão, irmãos. E a Bíblia fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas que nós acabamos de falar? Cadê o pessoal da música? Pode vir. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É certo que sim. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ou quem vai nos separar dessa visão? Quem? Aí Paulo diz:
será tribulação? Será que é uma tribulação, irmãos, que vai nos separar do amor de Cristo, que vai nos separar da visão? Será que é uma tribulação que vai nos esfriar, nos afastar? Será que é uma tribulação que vai nos fazer desistir? Será que é uma tribulação, uma turbulência? Será que é angústia? Será que é perseguição? Será que é a fome? A falta de vestimenta, a falta de roupa? Será que é um perigo? Será que é a espada? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Será que é isso que vai nos separar? Quantas pessoas que deixaram ser separadas por conta desses problemas, dessas situações? Paulo diz: será, como está escrito, por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo diz assim: em todas estas coisas. Que coisas que ele cita em cima? Ele fala sobre tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, entregues à morte todo dia. Ele diz: em todas estas coisas, em todas as tribulações, em todas as angústias, em todas as perseguições, em todos os problemas, em cada dificuldade, em cada desafio, não importa de qual natureza seja, ele diz: em todas estas coisas. Oh, aleluia, aleluia. Ele diz assim: porém, e essa palavra porém, ela é como um ato de transição dentro da frase, de um assunto importante para um outro assunto, ou uma continuidade do assunto importante, que é mais importante ainda do que aquilo que ele está falando. Então o que Paulo está dizendo é algo importante, para que nós possamos saber. Mas o que ele vai dizer aqui depois desse porém, é muito mais importante, e precisa cair dentro do nosso coração. Porque ele diz: em todas estas coisas, porém, ele diz: presta atenção, porque o que eu vou começar a dizer agora, é muito mais importante do que tudo que eu já falei até aqui. É isso que ele está dizendo. Ele diz: porém, somos mais que o que, irmãos? Mais que vencedores. Não foi assim que nós começamos nosso período de música? Diga para o teu irmão: você é mais do que um vencedor. É que às vezes a gente fala, irmãos, e fala só porque alguém está mandando a gente dizer, mas é Bíblia, é o que Deus diz a nosso respeito. Ele diz: em todas estas coisas, em meio à pandemia, em meio à falta, em meio à nudez, à escassez, em meio à fome, não importa. Porém, eu quero dizer algo muito mais importante para vocês. Nós somos, não fomos e nem seremos, nós somos hoje, em meio a tudo que nós estamos vivendo. E não importa o que seja, pode ser a maior dificuldade do mundo, naturalmente falando, Deus está dizendo: porém, escuta, tem algo mais importante que você precisa saber, que você precisa focar. Não foca na tribulação, não foca na angústia, não foca na perseguição, não foca na nudez, não foca nessa porcaria desse vírus, não foca na doença, foca depois no que está dito depois do porém. E sem todas essas coisas, olha o que Deus está dizendo: em todas essas coisas, você é mais que vencedor. Em todas essas coisas, Alex, você é mais que vencedor. Em todas essas coisas, Mateus, você é mais que vencedor. Em todas essas coisas, Mabel, você é mais do que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você já venceu. A igreja não está lutando para vencer, irmãos. Nós não estamos lutando para vencer. Não estamos lutando contra esse vírus, como diz que esperando uma vacina. Não, nós não somos uma igreja que está em luta, em guerra. Mas em todas estas coisas, tudo que é coisa, Ele já te fez mais que vencedor.
Oh, aleluia. 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 A questão é quando nós vamos começar a nos ver como mais que vencedores. Essa é quando é que nós vamos começar a nos ver como mais. Diga como mais. Diga como mais. Porque vencer qualquer um pode vencer, irmão. Agora, se tornar ou ser mais do que um vencedor, aí só a igreja. Só uma categoria pode estar nessa posição, nesse lugar, que é a igreja, que somos nós. Então, para terminar, ele diz: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo. Diga, estou bem certo. Diga com convicção e fé. Diga, eu estou bem certo. Bem certo do quê? Do que ele falou. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar. Ninguém pode nos separar. Nós estamos inseridos em uma visão. Você faz parte de uma visão, e foi Deus quem te colocou nessa visão. Então nada e ninguém pode nos separar. Enquanto lá fora eles estão tentando nos separar, aqui dentro Deus está trabalhando para nos juntar. Então fique de pé, vamos cantar uma música. Aleluia, glória. Obrigado, Pai. Nós estamos bem certos de que nem a morte, nem a vida, que nem o presente, nem o porvir, nada e ninguém, nem homem na terra, Pai, e nem demônio no inferno poderá nos separar de Ti, Senhor. Obrigado por esse amor que nos une. Obrigado por este amor, Pai, que nos atraiu, que mudou e transformou a nossa vida. Obrigado pelo Teu plano perfeito de salvação, de redenção, de vida, Pai. Obrigado por essa visão na qual o Senhor nos inseriu, Pai. Aleluia.